Olá pessoal, mais uma vez seja muito bem-vindo a Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Querido na área para te ajudar a resolução de mais um exercício. Dessa vez a gente vai fazer o exercício número 4 do primeiro capítulo do material de linguagens, códigos e tecnologias voltado para o ensino médio em Seja INEP. Legal, né pessoal? Então vamos lá. Aqui ele fala, pessoal, para você analisar duas notícias sobre o mesmo assunto. Procure em 2 jornais ou 2 revistas, programas de televisão ou rádio, 2 notícias sobre o mesmo assunto. Você considera que as informações selecionadas sobre o fato foram diferentes das 2 notícias? Que efeito essas diferenças podem causar na interpretação do fato pelo leitor espectador? Bom, para você fazer esse exercício, o que eu sugiro que você faça, né? Você pode ir em 2 revistas, em 2 jornais diferentes, tá bom? Ou então em 2 portais de notícias. Se você está vendo aí pelo YouTube, você também consegue acessar mais facilmente sem gastar nada, né? Mas o importante é que, independentemente de quando você for fazer, com que material, que elas sejam no mesmo momento. Então, Heitor, eu vou ver na internet. Então, no mesmo dia você vai ver as duas, tá bom? Um jornal impresso, os jornais que estejam falando do mesmo dia. E você vai achar 2 notícias. Bom, nesse momento que a gente está conversando, pessoal, o que eu fiz? Eu entrei em 2 portais aleatórios, tá? Por acaso eu escolhi o portal UOL e escolhi o portal O Globo, que são 2 aí mais acessados, tá? Uns 2 dos mais acessados, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, primeiro deles, e aí eu achei, né, essa notícia que fala do orçamento secreto que está sendo julgado aí pelo Supremo Tribunal Federal. E é bem curioso, né? Quando a gente avalia, por exemplo, como uma mesma notícia ela é feita. Então, por exemplo, olha só, na caso do UOL, né? Ele começa assim, presta atenção. Líder do PT, orçamento secreto no STF causa mal-estar na PEC de transição. E aí ele começa a falar, né, do líder do PT na Câmara dos Deputados, que neste momento que você está vendo, né, é o Reginaldo Lopes, né, ele fez uma entrevista para o UOL, onde ele fala, olha, realmente, né, o orçamento secreto no STF pode causar algum mal-estar durante a transmissão. Repara, o adjetivo, né, e as qualidades e substantivos utilizados e as características que ele fala assim. Ele fala, né, sobre uma frase direta do parlamentar, mas aquela que é escolhida é justamente falando, olha, sim, tem implicação, mas não se compromete, né, na emenda do Bolsa Família. Então, o que a gente está vendo, né? E detalhe, ele caracteriza como um mal-estar apenas. Ou seja, o UOL apresentar essa notícia fala do fato, é verdade, mas fala, olha, realmente, né, causa um mal-estar, é complicado, realmente estar aqui falando aqui do orçamento secreto dentro desse processo, infelizmente e tudo mais. E depois, ao longo da notícia, isso vai acontecendo, tá bom? E agora, vamos ver pelo outro jornal, nesse caso, o Globo. Pessoal, a notícia saiu ao mesmo tempo, tá? Nas duas, tá? Faz 1 hora, peguei a mais recente que teve. E aqui ele começa a falar, olha só, no Globo, julgamento sobre orçamento secreto do STF gera, aqui não é mal-estar, hein? Aqui fala de atrito, ou seja, algo muito maior. E nesse caso, eles colocam diretamente, né, nesse caso, o Lula como motivo, tá bom? Olha, só uma coisa, não analise isso de forma política ou defendendo partido. Analise dentro do ponto de vista da linguística, tá? Do que a gente está conversando, tá bom? Esquece um pouquinho de política, vamos analisar a notícia em si, beleza? Bom, aqui, ele está falando diretamente, tá bom? Sobre o presidente. E aí que fala, olha só, as características e as palavras utilizadas, né? Primeiro, fala do atrito, então isso já causa um mal-estar muito maior, né, do que o próprio mal-estar em si, como a gente viu na outra notícia, tá? Ele infere que o caso ele está relacionado diretamente ao presidente, né, ao Lula, e isso também, né, faz com que você, digamos assim, acuse mais diretamente alguém. E aqui, olha, quando ele fala do deputado, por exemplo, ele fala que ele se irritou. Ou seja, quando ele, né, o jornalista escolhe essa expressão, ele não fala que o deputado se alterou, ele podia falar que o deputado ficou mais incisivo, não, ele falou que se irritou. Então, uma característica mais forte. Então, você percebe que numa mesma notícia, a escolha de vocabulário, a escolha de palavras, ele também tem uma tendência. Então, o que a gente pode analisar de maneira bem superficial? Depois você pode ler as notícias com mais calma e tudo mais, mas, por exemplo, no jornal O Globo, ele busca, de uma certa forma,
se posicionar de uma forma mais agressiva e combatente a essa questão do orçamento secreto e tudo mais, e dessa confusão ali no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, no UOL, como a gente analisou, ele busca ali uma certa neutralidade, a gente não pode dizer imparcial, mas de alguma forma ele ainda não se posiciona, tá? Ele deixa isso de uma maneira mais... Aliás, quando você escolhe não estar, né, de maneira mais agressiva, também você também busca em um lado. Então, são lados opostos, olha só que interessante, né? De uma mesma notícia. E vocês podem reparar, pessoal, que isso funciona para tudo, tá bom? Você pode ver na questão de esporte, na questão de lazer, na questão da educação, saúde, qualquer assunto que surja, você vai reparar, o mesmo assunto pode ser dado de maneira diferente. Tá bom, pessoal? Então é assim que a gente analisa, é assim que você tem que fazer esse exercício. Faça com as notícias que tiverem aí na sua casa neste momento, em jornais, revistas ou portais da internet. Pessoal, qualquer dúvida que você tiver, é só falar comigo, tá bom? É assim que a gente faz esse exercício. Obrigado por ter assistido. A gente se vê no nosso próximo. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.